estou aqui com a Fabiana Silva, ela é portadora de câncer de mama, em pleno estado de recuperação, e ela vai contar pra gente como foi esse processo todo desde o início. É uma luta muito grande pela qual ela passou, então ela vai relatar algumas coisas aqui. Fabiana, como foi que você descobriu que você estava com câncer? Eu mesmo, né? Fazendo toque, aí eu percebi que tinha um nódulo. E procurei imediatamente o médico, né? Fui ao posto de saúde, ali a médica me passou um ultrassom e eu paguei o ultrassom, porque hoje em dia posto de saúde demora muito. Paguei o ultrassom e lá foi confirmado que eu tinha um nódulo, mas ainda não servia como diagnóstico de câncer. Fiz uma mamografia, né? Meu esposo, graças a Deus, trabalhava no hospital, ali ajudaram ele. Fiz a mamografia muito rápido, aí foi constatado que eu estava com uma categoria muito alta, né? No BRAIDS. Então, na hora assim que eu vi, eu já falei, deve ter tido alguma coisa. Você lembra que categoria que era? Categoria 5. Na ultrassom deu categoria 4. Na mamografia deu categoria 5. E eu assim já fiquei assim preparada, que eu sabia que alguma coisa tinha. Tentei pesquisar, mas como não entendia muita coisa, eu peguei e falei, vou esperar. Passei pelo médico, mastologista, e ele me passou uma biópsia. E na biópsia foi confirmada que eu estava com carcinoma invasivo, né? E grau muito já elevado. E ele imediatamente já me encaminhou para quimioterapia, porque não tinha condições de eu operar, porque estava muito evoluído, então tinha que diminuir o nódulo para mim fazer cirurgia. Fiz 2 sessões de quimioterapia. E me conta, como que foi a primeira quimioterapia? Assim, você fez ela deitada ou sentada? Sentada, era numa poltrona, a gente fica sentada, as enfermeiras sempre monitora ver se a gente está com febre, se a pressão está normal, se não tem tontura, né? Mas assim, na hora não me deu nada. E o que te passava pela cabeça durante a quimioterapia? Que eu ia vencer. Isso. Falei, eu vou passar. Quando ele falou, você está com câncer, porque eu já abri o exame e falei, que eu vi que eu estava, porque eu mesmo vi. Eu falei, eu vou vencer porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. E nessa hora a fé é muito importante. Temos que ter fé e crer que a vontade de Deus é que vai permanecer. Às vezes a gente acha que o ruim vai acontecer, o pior, mas se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. E às vezes o pior não é aquilo que a gente pensa que é, né? E eu falei assim, eu vou vencer essa batalha. Eu não pensei que eu tinha tanta força, eu me achava uma pessoa muito fraca, sempre me achei inferior às outras pessoas, em todo sentido, no meio da família, na igreja onde eu congrego, com as minhas amigas. Mas quando eu descobri essa doença, eu percebi que eu tinha uma força que só Deus para dar. E hoje em dia eu não me sinto inferiorizada, né? Com toda essa doença, com todo esse processo, eu sei que eu posso vencer todas as coisas. Então foram feitas quantas sessões de quimio? Eu fiz 2 antes de operar e depois que eu operei fiz mais 6. Então deu um total de 8, não, fiz 4. Deixa eu lembrar aqui. Fiz 2, mais 4. Não, fiz mais 8 depois que eu operei. Fiz 10 sessões. E a cirurgia foi feita como? Como foi a retirada total? Retirada total. Ele falou, você vai perder toda a sua mama. E foi feita a retirada nos gânglios da axila ou não? Sim, foi. Foi feita. E qual foi o seu primeiro impacto, assim, ao ver, quando você olhou? Você ficou muito triste, chocada? Ou você pensou, eu vou refazer a mama logo? O que te passou pela cabeça? Chocada eu não fiquei, porque, assim, eu vou contar da experiência que eu tive, né? Assim, eu congrego numa igreja, na Assembleia de Deus, lá a gente se reúne em oração. E chegou um dia, a gente estava em consagração, uma oração pela manhã. Deus usou uma irmã para falar comigo que eu ia passar uma luta muito grande.
Eu pensei várias coisas, não pensei que ia ser essa enfermidade, nunca pensei em enfermidade, porque até então eu tinha saúde, andava, tudo. Então, quando começou esse processo de medicação, de médico, eu não temi nada e falei que não ia me abalar, nem com perda de cabelo, nem com perda de mama. Quando o médico falou, vai ter que retirar, eu só falei assim, tudo bem, porque eu já sabia que eram os planos de Deus para minha vida. Então eu aceitei aquilo que Deus já tinha determinado para mim. E Ele me prometeu que eu ia vencer. Então eu falei assim, com mama ou sem mama eu vou vencer. Aí depois, quando terminou o processo de quimioterapia, primeiro terminou o processo de quimioterapia para depois começar a rádio, ou elas foram feitas juntas? Feitas juntas. Juntas? Ah! Não é normal, mas eu não sei que o meu médico, acho que ele me se assustou pelo o grau da evolução, ele me encaminhou já para a radiologia e eu comecei a fazer a químio e a rádio junto. Uma curiosidade muito grande das pessoas é saber quanto tempo é entre uma quimioterapia e a outra? Olha, depende o tipo e o grau, né, e a necessidade. Tem pessoas que tomam assim, uma vez por semana, né, mas aí é um tipo de quimioterapia. A que eu tomei era feita assim de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias. Então dava um tempo para se recuperar. Dava um tempo para se recuperar. Daí nesse intervalo você fazia radioterapia? Não, assim, nesse intervalo eu já, por exemplo, eu tinha dia que eu ia lá, tomava químio e descia para a rádio. Entendeu? Porque aí era o dia de fazer. Caiu, eu fiz assim 2 quimioterapias junto com a rádio. Deu 2 sessões de quimioterapia. Porque eu fiz 28 quimioterapia, então eu fiz 2 sessões. Tá. E nesse intervalo, nesse tempo aí de quimioterapia, radioterapia, quais foram as coisas assim que mais te deixaram afetadas? Tipo, o que mais afetou você nesse período? A quimioterapia foi o efeito colateral. Né? Quais eram? Tenta lembrar. Fraqueza, dor na perna, falta de apetite, né? Os vômitos, né? Que era bastante. Mas o pior é a fraqueza, você querer levantar sua cama e não poder. Né? Isso deixa a gente muito nervosa. Quem tem assim uma energia, quer fazer todas as suas coisas, quer ficar dependendo das pessoas, e você tem que ficar, não tem jeito. Né? O que doeu mais também eu ver meu esposo perder assim noites de sono e ter que acordar de madrugada para trabalhar, porque de noite eu passava muito mal e ele ficava ali comigo. Ver as minhas irmãs foi uma alegria perto de mim, mas ao mesmo tempo eu falei, elas não estão vivendo a vida delas, estão vivendo a minha. Né? E elas, assim eu me frustrava, mas eu falava assim, graças a Deus que eu tenho elas para me ajudar. Né? Então isso foi bom para mim. E como foi o processo de queda de cabelo? Como você, assim, foi logo no início ou você demorou um pouco para ter a perda de cabelo? A primeira sessão, quando a gente já faz, eles já falam, daqui 15 dias vai cair. E é certinho. Ah, é? 15 dias eu tomei, quando foi 15 dias já começou a cair. Só que assim, eu não fiquei desesperada também não. E nem com vergonha de sair, nem com vergonha de ir para a igreja, nem de vergonha de ir para a rua. Fiquei com nada. Graças a Deus o Senhor tem que levar assim. Até porque tem muitas pessoas que ficam até melhor, né, de cabecinha careca. Porque a gente tem exemplos aí de pessoas que ficam muito bonitas. Patrícia Pilar, por exemplo, ficou linda, né? E outra coisa, agora você está num processo de recuperação. Você pretende fazer a cirurgia de recuperação de mama? Reconstrução de mama? Pretendia fazer, mas assim, não que me fazia falta, porque assim já tinha acostumado, já acostumei já com a situação. Mas eu pretendia fazer porque as pessoas olham, porque as pessoas perguntam, mas pelos outros. Só que o meu esposo não quer que eu faça. Então assim, ele optou assim, ele falou assim, eu não vou me responsabilizar por essa cirurgia, então eu achei melhor não fazer. E assim, se o caso eu querer fazer mais pra frente, eu procuro, né? Isso. Mas assim, hoje eu não faria, não vou mexer com nada. Pra quem não sabe, quantas radioterapias você fez? 28. 28 radioterapias. Deixando bem claro também que não houve queimaduras no seu caso, a pele aceitou bem, você teve que passar algum produto para...
Na últimas sessões assim ficou meio avermelhada, daí eles passam uma pomadinha, né?